desafio de pregar, falar sobre Profetizando 2013. Eu acredito que se você esteve na maioria dos cultos aqui nas quintas-feiras, se nós pormos em prática tudo aquilo em que foi dito, as pregações aqui, né, feitas, nós teremos um ano excelente. Eu acredito que você vai ter um ano excelente, mas só se pormos em prática. 2013, Profetizando 2013. Mas o que é profetizar? Profetizar é predizer, né? O futuro por inspiração do inconsciente é prever. Mas profetizar não pode ser algo como um mantra, que você diz, vai dar certo esse ano, vai dar certo esse ano, vai dar certo esse ano, vai acontecer aquilo, como se fosse um mantra que fosse acontecer alguma coisa. Vai além disso. Eu quero ver com você tirar uns ensinamentos de um personagem que é importante para nós. Ele não diretamente não fez uma profecia para si mesmo, mas o seu sonho era um sonho profético, e eu coloquei como título da mensagem O Sonho, e você já vai saber quem é. Porque eu não coloquei um sonho, mas o sonho, porque desse homem era o sonho, e eu quero ver isso com você, que você também tem o sonho de Deus para você. Quero que você abra, por favor, sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 37. Porque profetizar vai pedir de nós posição. Quando alguém profetiza alguma coisa, seja para si ou para os outros, provavelmente quando se fala assim profetizar, fala-se profetizar para alguém, né? Profetizar para outro, mas profetiza-se para si também. Mas de qualquer maneira, aquele que profetiza precisa se posicionar. E eu quero aprender com você, com esse personagem, apesar do sonho que ele teve, era um sonho profético, e ele disse isso, foi dizendo isso às pessoas, acerca do seu sonho. Só que ele passou por momentos que ele precisava se posicionar sobre o sonho que ele teve. Ele acreditava no sonho em que lhe foi dado. Começa assim a história. Gênesis capítulo 37, versículo 1. A gente vai ler alguns versículos. Até o versículo 11. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Deixa eu só parar aqui para explicar uma coisa. O pastor Gilmar falou aqui da escola dominical. Talvez eu perceba que talvez aqui a maioria de nós, do que eu vou dizer aqui, talvez saibam, mas outros fiquem um pouco confusos. Quando você lê o texto, ele começa dizendo de Jacó. Aqui no versículo 3 ele vai dizer de Israel. E aí quem não conhece a história, os capítulos anteriores, às vezes pode ficar confuso dizendo, mas o pai dele não é Jacó e como agora é Israel? A escola dominical serve para isso, para te ensinar. Que essa está falando da mesma pessoa. Foi Jacó, o seu nome foi mudado de usurpador para aquele que luta com Deus, era Israel. Então ele está falando da mesma pessoa. Só uma explicação, talvez a maioria de nós saiba, talvez você que chegou agora na igreja não saiba, mas isso serve só uma explicação. Vem à escola dominical, você vai saber. Amém? Ele continua, versículo 3, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, porque era filho da sua velhice,
Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Vamos orar? Pai, eis a tua palavra, nos ajuda, Senhor, a explaná-la, de modo a alcançar o coração de cada um. Fala, Senhor, ao coração de cada um, como assim que tu falaste ao meu coração. Revela, Senhor, o teu segredo aos teus filhos e nos faz sair daqui, Senhor, entendendo a tua palavra e o teu propósito para as nossas vidas, para este ano, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Esse é José. Só para a gente situar um pouco a história, resumindo a história, a família de José é uma família um quanto conturbada. José nasce numa família em que ele tem os seus irmãos sanguinários, traiçoeiros, rancorosos. José nasce numa família que tem a seguinte história. Jacó, como muito aqui de nós sabemos, Jacó havia fugido da sua terra e foi morar com Labão. E trabalhando com Labão, morando com Labão, chegando à terra de Labão, ele se encontra com Raquel, se apaixona por ela. E por ela ele vai trabalhar primeiro 7 anos. A gente sabe que a história vai dizer que ele é enganado e ele trabalha mais 7 anos por essa mulher. Isso que é amar. Ou seja, trabalhou 14 anos por uma mulher. Mas antes dos 14 anos, 7 anos que ele trabalhou, ele ganhou como presente Lia, da quem ele não amava, foi enganado. Mas depois é lhe dado de mais 7 anos, Raquel. Então, a história de Jacó começa nessa história em que ele tem uma esposa que não amava e uma que ele amava. E nisso, Raquel, a esposa que amava, não podia ter filhos. Lia lhe deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o 4º filho. Raquel andava entristecida porque não tinha filho. Aí ela tem uma ideia mirabolante, que é a ideia que Sara uma vez também teve. Pega-se a escrava e diz: deita com a minha escrava, porque aí os filhos que nascer dela serão meus, vai ser como se fossem meus filhos. E aí ela tem essa ideia tão mirabolante, e a sua escrava Bila tem 2 filhos. E aí depois disso, Lia percebe que não tem mais filhos, também faz a mesma ideia, pega a sua escrava Zilpa e diz: olha, deita-se com ela. Jacó não faz nada, Jacó está ali. É para ter filhos, eu estou aí. Né? É para fazer filhos, estamos aí. Se apresenta para ele, ele não vai contra nada. As mulheres só se apresentam para ele. É para ter filhos, eu estou aí. É touro reprodutor, estamos aí para fazer. Então você apresenta a ele, e Zilpa vai ter filhos, mais 2 filhos. E Raquel, enquanto isso, não tem filhos. Mais tarde, Raquel lamenta, vai brigar com Jacó e dizer: dá-me um filho,
senão eu morro. Está aí da onde Fernanda Brum tirou a inspiração, dá-me um filho, senão eu morro, porque ela também teve essa situação de querer também um filho. Então, e ela diz, eu não sou Deus, a culpa não é minha, mas Deus se compadecendo de Raquel e ela vai ter o filho. E aí tem José. José nasce nessa história porque José é alguém que vai ser o filho favorito. José é alguém para quem Jacó dá toda a atenção. Só para a gente entender essa história, por que José é amado por Jacó? Porque, enfim, Jacó agora tem um filho da qual ele amava. Quando ele queria Raquel, ele esperava que Raquel fosse ter o filho, era o filho aguardado, porque parece, quando a gente lê a história, que quando José nasce, ele dá preferência a José, dá a túnica mais bonita, dá toda a atenção a ele, parece que ele é o primogênito de todos os filhos que ele tem. Não, ele é o primogênito da Raquel, mas dos filhos não, ele é o 11º dos filhos, mas toda a atenção é dele. Então, José nasce nessa família meio conturbada, nessas ações de rancor, de intriga. Um dos irmãos de José vai se deitar com uma das concubinas do pai. Então, José nasce nessa história. Mas a história de José é tão linda que Deus tem com José, aí começa a nossa pregação, um sonho. O que eu quero dizer para você é que, independente do histórico da sua família, da onde você nasceu, qual tenha sido a história da sua família, Deus tem com você um sonho. A Bíblia diz que para José, o sonho de José, Deus mostrou para ele aos 17 anos, tinha um sonho, e ele vai contar esse sonho de novo, mas era o mesmo sonho, só mudou as figuras. Em vez de feixes, era agora lua, estrela, mas o sonho era o mesmo. O que eu quero dizer com você hoje? Que Deus, de repente, disse a você, ou mostrou a você um sonho que Ele tem com você. Ele tem um projeto de vida. De repente, o projeto de vida que Deus tem para você foi esquecido. Mas o que Ele quer dizer é que Ele ainda tem esse sonho. E o que o José vai fazer, e aí que eu quero ver com você, é que como nós nos comportamos ainda quando esse sonho foi revelado, até ele ser cumprido. Como é que a gente se comporta? Porque quando o sonho é revelado, quando uma palavra é dita a nós, quando Deus disse algo que faria com você, Ele vai cumprir dependendo de como nós nos comportamos. Porque, querido, a gente vai passar por caminhos que não gostaríamos. José precisaria ser tratado para viver o sonho que Deus tinha para ele. Não era um sonho qualquer, não era um desvaneio do seu coração, mas era um sonho que ia mudar a história dele e a história da sua família e a história de Israel, da nação de Israel. Até Israel aqui não era uma nação, era apenas uma família, era apenas um grupo de pessoas, mas Deus estava preparando eles. Me permita dizer que esse sonho de José passou por alguns desafios. O primeiro é que quando José conta, relata, diz aos seus irmãos os seus sonhos, eles ficam irados. Mas irados por quê? Porque eles já tinham ciúme dele, por causa do favoritismo em que o pai dele tinha para com José. E agora ele conta um sonho em que eles se curvariam. José diz isso com toda a confiança de que esse sonho não era um sonho qualquer, não um sonho de que alguém foi dormir de barriga cheia, não foi alguém que viu a televisão e viu alguma coisa boa e sonhou com isso, não. Esse sonho se repetiu algumas vezes e ele tinha certeza que isso se cumpriria. O que José não sabia é que como isso ia se cumprir. Ele não sabia que caminhos ele ia ter que percorrer para que esse sonho se cumprisse. E o primeiro desafio que José teve foi de que os seus irmãos o jogaram num poço.
Querido, quando você é jogado num poço, e aquele poço, alguns historiadores dizem que o poço era como um tipo de garrafa, tinha a boca mais estreita. Para quê? Para que se tampasse, para que se fosse possível ser tampado com uma única pedra. Embaixo era mais largo, mas a tampa era mais estreita para que se fosse possível. Esse poço foi jogado, mas o poço estava seco, não havia nada. José estava ali no poço. E a pergunta que a gente faz é que quem te lançou no poço? Porque às vezes os nossos sonhos, às vezes são parados por causa de algumas coisas, de que a gente somos lançados no poço, seja pessoas, aqui foi os irmãos de José. E no seu caso, as tristezas, as decepções te paralisaram. O interessante é que enquanto José estava no poço, o que ele não esqueceu foi do seu sonho. A gente vai perceber isso porque nas fases em que ele passa, no final você percebe de que Deus vai estar sempre com ele, porque José jamais esqueceu de quem lhe deu o sonho, de quem havia lhe prometido algo. Então ele acreditou nesse sonho. Então ele foi lançado nesse poço por seu irmão por causa do ciúme. De repente, o sonho que Deus te deu para você uma vez está esquecido. Mas é preciso sair do poço sem esquecer do sonho. Ricardo Godin diz uma frase interessante. Diz o seguinte: o mundo do cego é limitado pelos olhos do que não vem. O mundo do cego é limitado pelos olhos que não veem. O mundo do ignorante é limitado pelo conhecimento que não adquiriu. E o mundo do medíocre é limitado pelos sonhos que não tem. Então é preciso sonhar, mas sonhar os sonhos de Deus. Não deixe que sepulte os seus sonhos. Se essa noite for uma noite de ressuscitações, como vai cantar Aline Barros, que os seus sonhos se ressuscitem. Que você lembre dos sonhos em que Deus te deu. Para que você também, nesse ano de 2013, quem sabe, sejam eles cumpridos. Porque vai haver opositores e vai haver quem queira te lançar num poço. E a história de José continua. Depois de estar num poço, ele é tirado desse poço. Eu costumo pensar, quando leio essa história, que quando os irmãos de José, o tempo de José no poço foi algumas horas. Eu não sei quanto tempo é o seu tempo. Quanto tempo você tem estado nesse sentimento de poço, de estar paralisado no lugar em que o sonho parou e que parece que não vai realizar. O de José parece que foi algumas horas, porque no versículo 24, quero ler com você aqui, diz o seguinte, versículo 24. Agarraram e jogaram num poço que estava vazio. Versículo 25. Ao sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade, e os seus camelos carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não toquemos nele, afinal é o nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Pelo nesse momento, o tempo de José no poço foi, de repente, algumas horas, até que um grupo de ismaelitas, uma caravana de ismaelitas passasse. Ele foi vendido. De repente, a ideia de quando tiraram José do poço era a ideia de que fosse apenas uma brincadeira e ele voltaria para casa. Ele saiu de uma situação para outra. É como Isaías no capítulo 28, versículo 20, vai dizer da cama curta, do cobertor estreito, o desconforto da vida. É como que você sai de uma situação para outra. José saiu dessa situação do poço, talvez achando, agora sim, de repente foi
apenas uma brincadeira, eu vou voltar para casa. Ele foi vendido. De repente é como você que saiu de uma situação e agora diz, não, agora vai dar tudo bem, agora vai dar tudo certo, agora eu vou ter paz, agora realmente a minha vida vai seguir. Mas você percebe que agora está em outra situação, está sendo vendido, levado para terra estranha, para lugar em que você não queria estar. Essa é a situação de José agora. Ele se descobre sendo vendido para um lugar onde ele não esperava estar. Mas ele não desiste do seu sonho. José é vendido. José agora está na casa de Potifar. Primeiro foi vendido aos meelitas. Potifar compra ele por algumas moedas de prata. Comprou. Mas entenda, aqui eu aprendo com José de que quando ele chega a Potifar, ele se torna o melhor escravo que Potifar podia ter. O que ele fez da sua situação foi entender de que ele não podia simplesmente se lamentar. Ele foi o melhor servo que ele podia ser. Tanto foi que Potifar, observador, tira ele do campo onde ele está e leva para ser administrador. Quero ver isso com você. Há uns ensinamentos ainda a ver com você aqui. Capítulo 39. Versículo 1. Enquanto você procura, me permita tomar um pouco d'água. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde os egípcios, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Uma coisa que a gente aprende aqui: não importa o lugar para onde você é levado. Se você está diante de Deus, Deus lhe fará prosperar na situação aonde você está. Ainda não era o lugar, olha bem, ainda não era o sonho que José teve. Não era o lugar onde ele deveria chegar. Era o lugar onde ele estava, ele era escravo. Mas mesmo sendo escravo, na situação em que ele não queria estar, mesmo assim Deus o abençoou. Não importa a situação onde você está. De repente você está no emprego em que não queria estar, está na situação que não desejaria, mas se você estiver diante de Deus, Ele te abençoará neste mesmo lugar. Porque o que Deus fez com José foi o abençoar. E o interessante dessa história é que Deus não importou quem era Potifar. Potifar era oficial egípcio, que se prostrava a um deus Rã, se portava aos deuses que eles cultuavam, os deuses egípcios. Mas Deus não se importou quem era Potifar, se importou quem era José e o sonho que tinha com José. Então aprenda o seguinte: se Deus tiver que abençoar você, a pessoa que está perto de você também será abençoada, para quem você trabalha. Potifar não era besta, ele percebeu, e ainda quando José foi levado, ele percebeu que tudo em que José fazia, ele era bem sucedido. O que ele fez? Vou trazer esse garoto para minha casa. Ele levou, e José, e a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que José, em tudo, a casa de Potifar, tanto no campo como na casa, era abençoado, por causa de José, porque o Senhor era com ele. Então, querido, seja no poço, seja em terra estranha, se você está diante de Deus, Deus te abençoa.
Talvez ainda não é o lugar onde você quer estar. Você ainda não chegou ao seu sonho. Mas Deus ainda te abençoa. O poço não é o seu lugar final. O Egito também não. O seu lugar final é o sonho que Deus plantou no seu coração. José aproveitava as oportunidades. Deus estava dando uma segunda oportunidade a José. Era a oportunidade que José tinha. Entenda, às vezes a situação que a gente passa são oportunidades que a gente tem. Talvez para tratar as nossas vidas, quem sabe o nosso casamento, quem sabe a nossa casa. Às vezes a situação das vidas vem para que a gente tenha oportunidade de tratar coisas que em outro momento você não fará. Deus estava tratando com José, para que quando ele realizasse o sonho dele, quando Deus realizasse o sonho na vida dele, estava pronto a não perder o que ele receberia. Então, se o seu momento foi esse, aproveite a oportunidade para tratar coisas que precisam ser tratadas. Talvez em você mesmo, mas aproveite. Não perca as oportunidades que Deus está te dando. De repente você está num lugar, num emprego, numa situação em que você não quer. Mas sirva, aproveite, vê o que você pode fazer de melhor e ser de melhor na situação em que você está. Porque quem está com você, querido, você vai romper barreiras. Martin Luther King diz uma coisa também interessante. Tirei uma frase aqui de Martin Luther King Jr. que ele diz o seguinte, ouça com atenção: a capacidade máxima de um homem não se mede nos momentos de conforto e conveniência, mas nos tempos de desafio e controvérsia. Aí se mede a máxima de um homem, de uma pessoa. Não no dia em que ele está de bonança, não no dia em que vai tudo bem, não em que tudo está tranquilo, mas quando os desafios, quando o contraditório chega, quando o dia ruim abate, esse é o dia em que a gente tem que se pôr. Porque se você quer que coisas se cumpram na sua vida, aquilo que Deus disse, vai depender de como você se comporta nos desafios em que Deus te apresenta. Porque quem profetiza, e você está sendo desafiado a esse ano, a profetizar 2013, o que Deus quer dizer que você também precisa se posicionar sobre aquilo que você profetiza. Se você quer ter um ano maravilhoso, um ano em Deus, se você quer que Deus te use, o que você tem que fazer, querido? No mínimo orar, ler a palavra, se entregar, porque sem isso, querido, não há como ser um ano tão bom assim. E a outra etapa em que José vai passar é a injustiça. Capítulo 39, a partir do versículo 5, diz o seguinte: desde que o deixou cuidando de sua casa, ou seja, Potifar deixou José, cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar comigo. Mas ele recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia,
ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José, nesse momento, é tentado a cometer um desatino. Como nós muitas vezes somos tentados todos os dias. A Bíblia diz aqui que José é tentado todos os dias. Essa mulher vinha importuná-lo. Não sei se essa mulher devia ser atraente ou não, mas todas as vezes, eu acredito que para José era difícil, porque tinha que fugir, ele tinha que não estar no mesmo lugar, e José tinha que fugir. Mas houve uma vez que José entrou na casa e não havia ninguém, não havia empregado nenhum, e ela percebeu isso, e ela tentou contra José nessa situação. Alguém diz, há uma frase, há um dilema que diz que a ocasião faz o ladrão. Essa seria a oportunidade. Os empregados não estavam. Quando ela o sediava, de repente ela sediava abaixo, mas os empregados estavam em casa. Havia sempre pessoas passando para lá e para cá. Então ela só podia dizer, agarrá-lo, forçá-lo mais, ela não podia. Esse era o momento. Talvez pudesse ser o momento também de José. Agora ninguém vê. Ninguém está me vendo. Poderia aproveitar a oportunidade. Mas José, antes disso, o que faz ela forçar, querer fazer José pecar, foi por aquilo que José disse. José era firme à sua convicção. Ele sabia do sonho que tinha. Ele sabia a quem servia. Ele diz, eu não posso fazer tal maldade. E ele não disse nem contra o seu Senhor primeiro, ele disse contra Deus. Como eu poderei fazer isso? Então é alguém que teme a Deus. Então José vai ser, depois desse episódio, ele vai ser injustiçado. A mulher o acusa, ele foge, e a mulher o acusa de que ele havia tentado alguma coisa contra ela. José vai parar na cadeia. Quantas das vezes, de repente, quero pensar com você, você também se sentiu injustiçado? Mas eu não fiz nada para merecer isso. Eu não fiz nada para que estivesse nessa situação. Eu fiz tudo certo. Eu segui a regra. Eu obedeci tudo. Por que eu me encontro nessa situação? Essa podia ser a reclamação de José. Ele fez tudo certo. Ele foi o melhor servo que podia ser. Ele não tomou, ele não usurpou nada de ninguém. Não fez nada contra o seu Senhor. Olha, mas em quem crer primeiro? Em quem Potifar acreditaria? Apesar de administrador, não esqueça, José ainda era escravo. Em acreditar na esposa e acreditar no seu escravo, Potifar preferiu acreditar na esposa. Então José foi injustiçado, muitas vezes, e de repente você foi injustiçado. A situação em que você está, você não escolheu. Às vezes nós não escolhemos. E às vezes, querido, pode ser que no percorrer desse ano, por mais certo que você esteja, por mais coisas corretas que você faça, pode ser que você seja injustiçado. Mas não esqueça de quem você serve e o sonho que Ele te deu. Porque pode ser que te leve para uma prisão, mas mesmo ali, o Senhor estará com você. O texto vai seguir e vai dizer que ali, na prisão, o Senhor era com José. Era tanto que o carcereiro deixou José encarregado dos outros presos, apesar de José ser preso. Mas ele estava encarregado, apesar de estar preso. José estava preso, mas o seu coração estava livre em Deus. E os seus sonhos firmes, de que aquilo que o Senhor disse se cumpriria. Isso estava firme no seu coração. Então o que eu quero dizer hoje é que aquilo que Deus disse para você, querido, nem poço, nem terra estranha, nem prisão pode impedir de se cumprir o sonho que Deus tem para a sua vida. Olha aqui, quando a gente lê o texto, parece que o sonho de José cumpriu em alguns momentos.
alguns anos muito curtos. O sonho foi dado aos 17 anos. José foi vendido, passou alguns anos com Potifar, mais alguns anos na prisão, e alguns anos até se cumprir o sonho. Às vezes a gente tem pressa para que algumas coisas se cumpram, mas sempre há um tempo de Deus. Porque quando se cumprir o sonho que Ele disse que Ele para você, você vai poder gozá-lo Ele em toda a sua plenitude. Porque esse é o desejo de Deus, que você cumpra o sonho que Ele tem para você, aquele sonho que Ele já revelou a você, que Ele vai cumprir. José estava vivendo um grande sucesso. José estava vivendo um tempo de ventos favoráveis. Sucesso, muito sucesso. Mas não é justamente, aí eu quero que a gente pense o seguinte, mas não é justamente quando as coisas estão tudo bem, quando as coisas caminham bem, que o inimigo fica de olho, preparando cilada para os filhos de Deus? Quando as coisas estão tudo bem? Porque é nesse momento, muitas vezes, que a gente baixa a guarda, ou que às vezes o orgulho entra, e que você esquece de quem você é e quem te proporcionou a chegar ao lugar onde você está. A mulher de Potifar guardou um momento oportuno para atacar José. Resistir não deve ter sido fácil para José. Ele era jovem, ele era saudável. E estava na época que o impulso para os jovens é a flor da pele. Mas José, como a gente viu, ele resistiu. Quando todo sucesso vem, às vezes está em sucesso, às vezes as propostas. Depende de como a gente vai se comportar em relação às propostas que nos chegam. Não devemos esquecer de que, frequentemente, os tempos de sucesso tendem a produzir orgulho e a gerar uma baixa natural da guarda, tornando a pessoa vulnerável. Ou seja, quando nós baixamos a guarda, porque está tudo bem, eu acho agora eu posso caminhar livre, esquecer de algumas coisas. Aí que você tem, querido, levantar a sua guarda e ficar atento. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: eu tirei um texto da Bíblia Despertar, que vai falar desse momento em que, ou desses momentos em que a gente deve ter, como a gente deve se comportar enquanto o sonho não se realiza, enquanto aquilo que você profere, aquilo que proferido por inspiração de Deus para a sua vida, daquilo que vai se realizar, porque o momento é proferir e o momento é enquanto se cumpre, o que eu faço, como eu me comporto, porque as circunstâncias, elas vêm, a questão é como eu me comporto quando as circunstâncias chegam. E o texto diz o seguinte: requer-se serenidade, coragem e sabedoria para se manter uma atitude saudável quando a vida não é justa. Não podemos mudar o fato do nosso mundo ser imperfeito e as coisas estarem muito aquém do jeito que deveria ser. Mas nós podemos escolher as atitudes a serem tomadas. Necessitamos obter serenidade de Deus para que ela nos ajude a encarar com otimismo as ocasiões quando somos tratados injustamente. Necessitamos de sabedoria para saber que devemos lutar contra a injustiça ou tirar o melhor de determinada situação. Querido, então a gente precisa ter essa serenidade e sabedoria para as situações para as quais a gente vive. Se você quer viver o sonho de Deus, o sonho que Deus tem para a sua vida, então aprenda a viver também nas situações em que você é levado ou é posto, é colocado. E deixe que nesta noite, se o sonho que Deus deu a você, ele está esquecido, quem sabe, morto, ele precisa ser ressuscitado. Quero orar com você, enquanto os músicos sobem aqui.
Não sei se você tem um sonho em relação ao que Deus disse a você. Não sei se pro final do ano passado, do começo desse ano, se Deus colocou algo no seu coração de quem Ele quer realizar. Mas você já chega esse ano se sentindo esquecido, ou com o sentimento de alguém que está num poço, sentimento de alguém que está preso a certas situações, e de que o sonho que Ele te deu uma vez, há muito tempo atrás, não vai realizar. Mas Deus quer, nessa noite, fazer você acreditar, querido. Uma vez prometido, uma vez Deus dito, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que disse a você. Então, se você acredita no sonho, é preciso ter postura. Se você acredita naquilo que você profere, sobre aquilo que é tido, é preciso ter também uma postura de quem crer e de quem serve. Ele foi dito aqui, volta a dizer aqui, que Deus deu um sonho a José aos 17 anos. A você jovem, Deus tem a vocês um sonho, um projeto de vida. Cabe vocês a buscar esse sonho, do que Ele tem para vocês. Talvez os seus sonhos, que o sonho de Deus tem para você, não seja simplesmente um sonho a vocês, mas quem sabe, não para abençoar simplesmente a família, simplesmente o lugar onde você está, o bairro, a cidade. José foi alguém para quem Deus foi abençoar não só a sua casa, mas todo um país. Foi abençoar o seu tempo. Quem sabe você seja a quem Deus, o sonho que Deus tem acerca de vocês, para abençoar a sua geração. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Deus nos faça aquecer os nossos corações em relação aos nossos sonhos, ao seu sonho. A tirar você talvez desse sentimento de poço, de tristeza, de angústia, de alguém que lançou você, das situações que foram lançadas a você. Mas que Deus tire você disso e faça você acreditar que Ele é Deus para realizar o sonho na sua vida. Põe uma mão no seu coração, se assim você quer. Eu também tenho os meus sonhos, que uma vez também foi tentado sufocar por coisas, por situações e por pessoas. Mas que Ele ainda chega a me dizer que serão cumpridos, porque houve uma palavra sendo dita. E eu ainda continuo a crer naquilo que foi dito. Pai querido, diante da Tua presença, assim como os meus irmãos, assim como José, Senhor, Tu deu um sonho a José, o sonho a José. Assim meus irmãos também, Tu deu a eles um sonho, que por muitos de nós, de repente foi solapado pelo tempo, Senhor, pelas decepções da vida, por pessoas, talvez pelos pais, talvez pelos amigos, talvez até pelos líderes, Deus, mas Tua palavra nos diz que independente de onde nós estivermos, se Tu estar conosco, Senhor, seremos bem-sucedidos e chegaremos, Senhor, ao final de tudo, Senhor, sendo realizados o sonho para que Tu tem conosco. Então só nos ajuda a ter, Senhor, serenidade, sabedoria, coragem, Senhor, para estar, Senhor, para nos portarmos, Senhor, de modo correto, Senhor, com olhar fixo, Senhor, naquele que prometeu e naquele, Senhor, que há de realizar os sonhos das nossas vidas. Toma cada um, Senhor, nessa noite em Tuas mãos, daquele que se sente como se estivesse no poço, ao final da sua vida, se dizendo que esse é o fim, não há para onde mais correr, onde o poço, Senhor, fala de limite, não tem mais para onde descer. Senhor, então seja esse o momento de sair do poço. Seja hoje, Senhor, essa noite, a noite de milagre da vida dos Seus filhos. É o que eu te peço nessa noite, ó Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus por essa noite. Amém e amém.